Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Quem teve que procurar pelo primeiro emprego nos anos 70, 80, sabia que era um diferencial ter um curso de datilografia no currículo. Mas quem queria ter mais chances de ser contratado nos anos 90 e 2000, o foco era fazer um curso de informática. É nessa que surgiram empresas especializadas no assunto e uma delas foi a Microlins. Mas o que aconteceu com a Microlins? Ela ainda existe? Pois é, porque é um negócio que eu tava parando, pensando e tal, e realmente, né? Onde foi parar? É isso que você vai ver hoje no Nerd Show. Então vamos para essa história, né? Tudo começa nos anos 80 com um cara que hoje em dia tá com um nome mais conhecido do que naquela época, o José Carlos Semenzato, que é um dos empresários daquele programa chamado Shark Tank, sabe? Que os empreendedores levam a empresa deles para ver se algum milionário topa fazer parte do negócio. Conta pra gente um pouquinho como é que tá o resultado de uma franquia. E depois eles postam hashtag imersão, hashtag coach, mentoria, hashtag foguete não tem ré. O Semenzato viveu a adolescência na cidade de Lins, no interior de São Paulo. Ele teve uma vida simples e começou a trabalhar cedo vendendo salgado que a mãe dele fazia. Quando eu comecei, vendia salgadinhos como estes que a minha mãe fazia para ajudar na renda da família. Depois, ele começou a trabalhar em uma copiadora e lá ele passou a ter mais contato com os computadores, que era uma tecnologia bem nova na época e principalmente na cidade do interior. Não demorou muito para ele ficar craque no assunto e se tornou programador em uma construtora. E com 18 anos já dava aula de informática na cidade. Foi aí que em 1991 o Semenzato criou a sua própria escola de informática, a Microlins. Naquela época que todo mundo chamava o PC de microcomputador, você lembra? Esse micro IBM Aptiva, você já vai ganhar de cara R$500. Você sabe por quê? Porque esse micro Aptiva já vai para você com o Microsoft Office Standard incluído aqui, tá? Essa é uma daquelas histórias onde o cara vê a oportunidade, tem coragem para dar a cara e fazer acontecer. E anos depois a gente olha para trás e fala assim, nossa, lógico que isso ia dar certo, né? Era computador naquela época. Acontece que nessa época, no começo dos anos 90, as empresas no geral, desde as grandes corporações até a farmácia do bairro, estavam começando a querer se modernizar. Tudo era computador. Parece louco pensar nisso, mas estoque de produtos, frequência de funcionários, armazenamento de dados, banco de dados, toda a parte financeira, tudo era feito à mão. E a propaganda da época dizia que com um único aparelho, tudo isso podia ser feito de um jeito mais fácil, mais rápido e com mais segurança. Menos que fosse a sua mãe mexendo, porque aí você sabe que o computador explode, né? Ele aperta Enter. Só que não tinha muitas pessoas capacitadas para mexer com essas máquinas revolucionárias, né? Então quem fosse atrás de se especializar em informática, com certeza teria vantagens nas melhores vagas que aparecessem. Quem manjava de máquina de escrever estava um pouco à frente na questão da digitação, porque o padrão da máquina e do teclado é praticamente o mesmo. Mas a criação de pastas, documentos, planilhas, essas coisas eram novidades. Nossa, pensar que isso era novidade, né? Nossa, você tem que criar uma pasta. Não, fazer um curso para criar uma pasta, uma planilha. Empolgante. E foi por perceber essa mudança que estava prestes a acontecer e essa nova demanda que estava surgindo que a Microlins, que o Semenzato fundou em 91, fez muito sucesso em pouco tempo. Ele saiu do emprego que ele estava, pegou todo o dinheiro que ele tinha para abrir a primeira escola. E em 2 meses ele já tinha 200 alunos matriculados. Tudo parecia estar indo de vento em popa, né? E em 1994, esses 200 alunos já tinham se transformado em 17 escolas espalhadas em outras cidades. Só que também em 94 aconteceu o quê? A entrada do Plano Real, onde muita pequena empresa acabou se dando mal e você deve lembrar bastante disso. A Microlins alugava cerca de 1.000 computadores em dólares quando o juro desse empréstimo aumentou de um jeito inesperado, ao mesmo tempo que a mensalidade dos alunos diminuiu por conta do Plano Real. Causou um efeito chamado de deflação, que é uma coisa que a gente nunca mais vai ver, né, acontecer assim, enquanto a gente estiver vivo. Sei. Isso tudo quase fez com que a empresa falisse e ele fechasse todas as escolas. A dívida foi aumentando e ele chegou a perder grande parte dos bens para cobrir os gastos. A saída foi transformar as 17 escolas próprias, que já tinham 20.000 alunos mais ou menos, em 17 franquias. E aí ele encontrou 17 interessados que seriam os donos das escolas e iam pagar uma taxa mensal para ele. Essa foi a salvação da Microlins, que teve um boom de franquias gigantesco e chegou a 150 unidades. É por isso que todo mundo já viu uma
Microlins, fez um curso lá, ou pelo menos conhece alguém que já fez. Ou que não fosse a Microlins, mas que fosse uma Microlins, né? Tipo assim, eu fiz curso de manutenção de micros, eu quase explodi o computador, aconteceu. A Microlins teve franquia em um monte de cidades, né? Principalmente no sudeste do país. Deu tão certo que a Microlins virou uma das maiores franquias do Brasil e já teve mais de 4 milhões de alunos. Todo mundo queria mandar bem nesse novo lance de computadores, né? Nossa, que incrível! Nos Estados Unidos, por exemplo, em 1990, 42% das casas americanas já tinham um computador pessoal, enquanto no Brasil ainda nem se calculava esse índice. Tanto lá quanto na Europa, as faculdades e até as escolas já começaram a introduzir as aulas de ciências da computação em alguns cursos. E as próprias empresas capacitavam os funcionários para mexer naquela coisa nova. E foi na falta de tudo isso que a Microlins apareceu como solução. Só que no final dos anos 2000, todo mundo já estava manjando um pouco mais de computador. E conforme as décadas foram passando, o pessoal mais jovem já começou a crescer com um PC dentro de casa. E hoje em dia a criança já nasce com um tablet e um iPhone incluso no enxoval, né? Fala assim, isso aqui combina com o meu iPhone, com minha capinha. Então a Microlins precisou seguir um caminho diferente, senão ia ser engolida pela modernização da tecnologia. Foi aí que na segunda metade dos anos 90, a Microlins decidiu atacar em outras áreas que não envolvessem apenas informática. A profissão do brasileiro é ser vencedor. Milhões de vagas estão surgindo no mercado. Escolha a sua profissão na Microlins e cresça com o Brasil. E criou uma seleção de mais ou menos uns 70 cursos profissionalizantes com foco em pessoas de baixa renda. A ideia era conseguir formar um profissional em alguma profissão que não fosse necessário ir para a faculdade. Um dos maiores investimentos foi na área de comunicação e da beleza, por exemplo. O marketing também passou a atacar com força depois dos anos 2000, onde a Microlins oferecia máquinas e cursos profissionalizantes para as participantes do programa do Netinho. Você lembra? Que tinha o Dia de Princesa lá e tudo mais. O Brasil é um país vencedor. Vencemos os desafios todos os dias. E quem tiver uma profissão vai crescer com o Brasil. E também focava no público mais jovem com merchan de cursos de inglês e de design gráfico no programa Pânico. E tinha propaganda também de curso de auxiliar administrativo e de RH no Domingo Legal. Ou seja, cada horário, cada programa tinha um produto certo para oferecer para os telespectadores. E com isso, a rede ficou gigantesca. Foguete no terré, hashtag. Esse monte de propaganda fez com que a franquia crescesse 100 unidades por ano, se tornando nos anos seguintes a maior escola de cursos profissionalizantes do Brasil. Pois é, mas é aí que vem aquela pergunta. Com todo esse sucesso, toda essa história, anunciando pra tudo quanto é lado, a gente meio que deixou de ver ela por aí. O que aconteceu? Por que ela sumiu? Bom, na verdade ela não desapareceu. A Microlins ainda existe, funciona e ainda gera lucro pelo país inteiro. Só que ela já não é mais do fundador, né, o José Semenzato. Em 2010, ela foi comprada pela empresa Multi Holding, que é dona de algumas escolas de inglês, tipo a IASIG, a Skill e a Wizard, que depois também foi comprada por uma outra empresa, só que dessa vez britânica, chamada Pearson. Dá a impressão que a Microlins sumiu por conta do marketing que mudou, e o foco que agora é em cursos diversificados e não em uma coisa específica. Na época que informática, ou computação, né, para quem é da época, tava bombando, a Microlins era referência por ter cursos voltados para essa área, como pacote Office, Windows, CorelDRAW, cursos focados em Excel, negócio de Photoshop e por aí vai. Por isso existiam tantas pessoas procurando um mesmo lugar para aprender sobre o mesmo assunto. Mas agora a empresa segue nos mais diferentes ramos, como se fosse uma tipo de faculdade. Isso é bom porque atrai um público novo, mais diverso, mas perde o status de referência em alguma coisa específica. Além disso, a Microlins atua no ambiente virtual, com um monte de cursos que pode ser feito de casa, pagando um valor mais baixo se comparado a um curso presencial. Mas o real motivo da Microlins parecer ter sumido pra gente é que quando a gente era mais novo, adolescente, pensando no que quer ser da vida, eram essas escolas que todo mundo frequentava. Não tinha uma mãe que não queria ver o filho fazendo um curso profissionalizante, né? E muitas vezes era o que dava para fazer por ter um preço mais acessível se comparado aos cursos técnicos ou às faculdades da época. Só que depois que a gente virou adulto, o interesse por estudar alguma coisa nova ou fazer um curso nesse estilo diminuiu pra zero, né, gente? A gente quer entrar na faculdade. Você quer estudar mais? Eu tô cansado também, né? A gente nem quer saber mais o que tem no mercado, só chega aqueles anúncios de Instagram assim, você quer ganhar mais? Ganhe 10 mil reais por dia, não sei o que, fazendo arrasta pra cima. Você que tá assistindo o NetShow, se inscreve no canal. Quando você se inscreve, você vira automaticamente um pãozinho de queijo. E ó, você recebe um conteúdo top, de graça e primeiro do que todo mundo. Ó, mais um se inscreveu aí.
Obrigado, viu, Judite? Eu sei que é você. Outra grande concorrente da Microlins foram as faculdades, que pipocaram pra tudo quanto é lado nos últimos anos, né? Tanto as presenciais particulares, quanto os cursos EAD, e geralmente quem já é mais velho e trabalha acaba optando por fazer um curso universitário, e não profissionalizante, né? Mas a Microlins segue firme e forte no mercado, com um monte de franquia espalhada pelo país, um site cheio de cursos online, inclusive alguns gratuitos, com a mesma missão que eles diziam ter lá em 1991, quando ela foi fundada: levar a oportunidade de se profissionalizar em alguma coisa por um preço justo. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo e lembrado do seu currículo com Excel, Access, Visual Basic e todos esses negócios. Mas se você gosta de saber o que aconteceu com as empresas, ó, já falei do Play Center, já falei da Mesbla, da Company, então dá uma procurada no canal que você vai gostar. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!